Ora, viva gente gira, boa tarde. Bem-vindos à primeira edição do Conexão. Começamos assim a seco, não é? Parece estranho, não é? Mas há um motivo, porque queremos também dizer que hoje o nosso continente está de parabéns. Hoje é o Dia da África, este continente que é o berço da humanidade. Mas eu não vou falar de África sem antes também dizer boa tarde aqui a um africano Giro. Olá, boa Giro. Tarde, Cacama. Melhor do que as palavras são as imagens. Eu sou Giro e ela é a Gira da Girassol. Tal como dizia a Ana, África hoje celebra, é nosso dia, o berço, no caso da humanidade. Cá estamos, não é? Nós somos o símbolo da África, a africanidade vive conosco. Angola não está isenta desta garra, desta raça, desta pureza. E esta África que muito tem para crescer. Eu tenho dito várias vezes, Cacoma, nós somos exatamente abençoados. Exatamente. Mesmo não sendo privilegiados, às vezes, mas nós não desistimos. Eu não sei se não somos privilegiados. Eu prefiro pensar, sim, olha, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. Eu tenho um exemplo que eu uso muitas vezes como reflexão. E nós estamos no continente africano, somos Angola, vamos falar de Angola, esse país rico, belo, maravilhoso. Eu lembro, por exemplo, na fase da pandemia, nós somos abençoados. Há outros países com outras estruturas montadas a nível de saúde, tudo preparado, que infelizmente muitas vidas perderam-se sem comparação com o tipo de vida que nós temos aqui. Nós íamos à praça, o dinheiro que passa de mão a mão, que acontece em outros países, o dinheiro já nem circula porque por conta de cartões e tudo o resto. E nós aqui a ir à praça com as condições que nós temos e graças a Deus Ele protegeu-nos. Então, isso para mim é um privilégio. Um clima excelente, tropical. Exato. Exatamente. Somos um continente bastante rico e eu acho que devíamos nos capacitar mais para nós próprios tomarmos conta, no caso dos nossos recursos. Nós podemos fazer gestão daquilo que nos foi dado pela graça divina. A África ainda se vai destacar muito mais porque eu realmente acredito no poder que nós temos. Nós não somos menos, nós somos mais. Exato. Então, está no ar o seu programa da tarde, das 16 às 18 horas. O compromisso é aqui conosco. A proibição é jogar para fora ou trocar o canal. Deixe a pilha aí, não mude o canal, deixe ficar o comando, esqueça que existam outros canais, porque as posições é 7 na Zap, 508 tá na bonito, TV e 54 nada. na TV Cabo. A pessoa tenta, vem assim com o Senhor, a pessoa ora. Jesus, mas uma semana arrancamos! Abençoa-me, me dê calma, me dê paz, me dê tranquilidade, me deixa respirar. Mas quando eu chego aqui, há pessoas que você tenta. Não, mas Deus como é maravilhoso. E nós começamos a segunda-feira. As posições são nossas. 7 na Zap, 508 na DSTV, 54 na TV Cabo. Bom, Braulio, já começamos a me cansar. Mas pronto, vamos na fé, porque normalmente na segunda-feira o programa é sempre abençoado. Arrancamos. Nós temos, e arrancamos sempre com bênçãos, Braulio, sempre com energia positiva. Temos sempre aqui fazedores da música gospel que trazem também uma energia boa aqui para o nosso programa. E hoje não vai ser diferente. Agora vai, Braulio, vai. Agora vai? Não, vai. Vou ter com eles? Não. Ou lanço o momento? Lanças. Aí é? Exato, mas Já não devias precisa alongar. Muito bem, temos um artista de referência, o Giovanni dos Santos, que canta e encanta. Ele vai brindar-nos aqui com um momento gospel. Temos dito várias vezes que às segundas-feiras nós priorizamos este estilo para trazer energia positiva aqui no palco do programa Conexão. Sem mais delongas, conforme já me foi pedido pela Ana. E delongou bem. Giovanni! Vamos! Nada. Hoje eu estou aqui na tua casa de oração.
Hoje eu procuro ouvir a tua voz em pregação. Hoje eu me arrependi por tudo que eu tanto fiz, de coração, de coração, de coração, de coração pra coração. Pai, perdoe as minhas falhas e moldar o meu coração. Sei que foram muitas falhas, mas não vacilaste não. Estou cansado de cantar com vaidade para ti. Toca em meu coração e te darei adoração, 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 adoração de coração, adoração, 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 adoração de coração. Hoje eu estou aqui pra te adorar, o meu Rabi. Não tenho outro pra servir, não tenho outro pra seguir. De coração, de coração, de coração, de coração pra coração, de coração, de coração, de coração, de coração pra coração, de coração, de coração. Adoração de coração, adoração de coração, adoração de coração, adoração de coração. Bem-vindo ao Conexão, aqui uma palavrinha rápida. Tu estás acompanhado do Jerônimo da Jerônimo. Silva. Giovanni, bem-vindo. Jerônimo, Giovana, bem-vindo. seja bem-vindo ao nosso programa. obrigado. Aqui abençoar é meu um mano, Conexão. Você ainda vê como é que isso funciona? Não do Estávamos ré. a fazer o teste aquela hora. Eu pensei que o Giovanni ia cantar uma Nem outra. do ré sai aqui. Estava a testar outra coisa. Era suposto cantar aquela, mas decidimos trocar. Dá então um cheirinho. Então minha alma canta a ti, Senhor. É um cheirinho bem rápido. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos. O céu azul de estrelas pontilhados em seu poder, mostrando a criação. E então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor.
Onde é que encontras as tuas músicas? Tens uma página? Tenho sim uma página no Facebook, Giovanni Miguel dos Santos, mas a primeira música que eu cantei foi autoral. Exato. Infelizmente ainda não Ainda foi não gravada. lançaste. Sim, mas estamos já a fazer as diligências que é para poder gravar. E Boa. Jerônimo também que aqui acompanhou. Estão sempre juntos vocês? Sim, estamos sempre juntos. Sempre juntos. Boa. Olha, foi um momento bom que nós recebemos aqui, normalmente a segunda-feira, para abençoar o Conexão com música gospel. Não é, Braulio? Exatamente, e tivemos aqui um momento único, incrível, uma voz excelente, estás de parabéns, dizer que quem sabe faz ao vivo e mostraste aqui o que melhor sabes fazer. Giovana, queres deixar ficar aqui uma mensagem no ar, contactos, para quem quiser ter-te em alguma atividade, esteja à vontade. sim, primeiramente, se for possível, eu queria estender os abraços para as pessoas que estão aí em casa a me acompanhar. Primeiro, vou mandar os abraços ao meu pai, as minhas irmãs, o meu líder, Manuel Nilo, Tom Ferne, os meus amigos Nubiti, Kawele, o Jerônimo, que aqui está, o nosso pastor lá da igreja, e toda a gente que nos está a acompanhar. E o meu contacto para quem quiser nos ter em seus eventos é 975 62 24 94. Boa. Jerônimo e Giovanni, muito obrigada por este momento. Meus manos. Continuação de uma Obrigado, ótima grato segunda-feira mesmo. para vocês. Essa é a nossa casa, já sabem, né? Qualquer coisa é aqui no Conexão. Certo, Tá certo. bom? Até já, obrigada. Muito bem, muito bem. Um louvor E muito assim bonito. arrancamos com mais uma edição. Este princípio do programa é um princípio em que escolhemos sempre, não é? Optar por uma canção leve, uma canção que, de certa forma, toca a nossa alma e nada melhor do que um bom louvor. Não é? Eu estou a rir. Que Estás a uma rir o coisa. quê? A Regi, você em casa não tem Está a noção falar o quê? o quão difícil às vezes é fazer um programa a pessoa se concentrar. Vocês veem a pessoa está a rir, desconcentram. Nós estávamos a caminhar e paramos aqui. Eu parei porque o Braulio parou, eu também não ia andar. E o realizador disse, mas pararam então por quê? Vocês mesmo, quer dizer, não podiam andar. Mas é Uma assim, pessoa a que velocidade é sempre a mil, Vamos não é? só andar, Braulio, Vamos vamos embora, só. vamos ter com a Delfina Falar Correia, de- já que está para fofocar um pouco sobre a telenovela Os Donos do Silêncio. Olá, Delfina. Oi, Delfina Correia! Como é que estás? Como é que foi o fim de semana? Que novidades é que tu nos trazes? Ui, mais um dia estou aqui para trazer as novidades. Bem africana, antes de falar, estás muito linda. Ai, obrigada. Oh, Delfina, gosto dos brincos, gosto desta bata, não, apresentar o cabelo, tá tudo lá. Ai, obrigada, adoro. Tá tudo. Também está gira, como Obrigada, sempre. Então, obrigada. Não estou com os trajes da África, mas a África está aqui nesse sangue. Está nos nossos corações. Aqui. Eu quero saber, Delfina, assim, tu estás muito linda, esbelta, como sempre, e a africanidade vive mesmo em ti, olhando bem para ti. Aquilo que o Elmon uma vez disse, né? A Delfina Correia representa bem a África. Yeah, os traços dela fortes. Exatamente, e este corte do cabelo também. Olha, Delfina, é assim, a telenovela está a pipocar. Isto já é um facto. O que é que está a acontecer, de facto? Estão a acontecer várias coisas, mas como de habitual, antes de continuarmos a falar sobre, é melhor vermos aquele videozinho do resumo do que aconteceu na sexta-feira. Vamos ok? embora, Bora lá. legou! Oi, Kátia. Que surpresa boa, meu amor. Surpresa boa. O que é isso? Falei aqui muito com nossos seguidores. Sou Pipo. Oi, people. Olá. Não é isso que estou tentando pensar, Kátia. É o quê? Hã? Não toca. Kevin, tu tinhas uma namorada. Uma namorada esse tempo todo. E você não me disse. Ele se comportou mesmo mal, ele se comportou mal. Mas olha, eu posso te levar até em casa, estás a ver, né? Vou te levar até em casa, porque essas horas também... Não, não precisa. Não, Eu vou chamar meu táxi. não, essa hora os carros aqui do Buba não vão vir. Depois hoje choveu, estás a ver? Não vão querer entrar aqui, mas eu vou te levar num cubículo.
Não, não precisa, eu vou esperar. Não, pode deixar aqui sozinho então, por quê? Hã? Pode levar. Você movimento e também um movimento, como então? Quê? Não, eu disse, ele também se comportou mesmo mal. Saque desajuste tem poder! Ai, Senhor! Calma, pastora, calma. Pastora, calma. Pastora, Noi, não viste nada, é? que é isso, Noi? A natureza humana é o que é, meu jovem. Literalmente sim, Tony Boss. Mas eu adoro ser comida por um tubarão. E como eu conheço muito bem esse tubarão, tudo que cai na rede dele é peixe. Sofia! Uniforme novo. Estás bonita. Obrigada. Por isso é que ainda não serviste o pequeno almoço, né? Não é por isso. Só não coloquei ainda a mesa porque nós aqui servimos o pequeno almoço às... Nem vem. Não vem com isso, não vem com chorinhas. Tens que servir o pequeno almoço quando um dos teus patrões deseja. Sim, filho, o que foi? Kátia, fala com o papá. Não tem nada, tá tudo bem. Eu só quero descansar um pouco. Calma, filha, calma. Tu precisas me contar o que se passou, senão o papai não te consegue ajudar, filha. Papai, eu só quero ficar sozinha. Eu tô cansada. Só isso, por favor. Acompanhe. Muito bem, vimos então aqui vários trechos do episódio de sexta-feira, Delfina. Sim. Que pontos é que tu trazes? Uau! Assim, vamos começar já por falar do Kevin, que foi confrontado então pela sua amada. Ela que descobriu o vídeo do Facebook onde o Kevin estava a beijar a Naná. Então ela foi confrontá-lo. Mas o Kevin também, assim, eu não senti a reação dele. Ele foi como se fica só já assim, tá vendo? Ele não acolheu a sua amada. Mas há muitas pessoas que reagem assim, Delfina. Mas é muito estranho. Estão já a vir te confrontar com provas e tudo e ele só ficou assim. Calma, é Quem muito procura importante. acha. Ele É procurou assim. e achou. Mas pronto, então está a vir confrontar. Eu tenho que estar calmo para receber-te. E se tu quiseres conversar, vamos conversar agora. Mas também não Mas vamos nem colocar... sequer tentou dar um abraço. Para confortar a Sim, moça. né? Será muito que já frio. não está interessado nela? Ele está interessado, mas achei ele um pouco frio, como a Enes disse. Existem homens frios. Nem todo homem tem aquela de tá bem, amor, me perdoa, vem aqui. Nem todo homem é Não, mas nós melancólico, queremos um Kevin assim mais melancólico. Mais doce, amoroso, né? Mais Sim. doce, sim. É. E partimos também para uma outra cena que eu achei muito engraçada, da irmã Kimpa, então. Que Fez o quê? ela Aquele encontrou momento. o Encontrou o quê? noitia a dormir numa posição assim, não muito boa para uma irmã da igreja encontrar o seu irmão. E ela ficou... Mas ele estava vestido. Estava vestido, mas não numa posição apropriada para encontrar-se com uma irmã da igreja. E ela ficou constrangida por ter encontrado o irmão daquela forma. Será que ela não está com assim alguns pensamentos poluídos e tudo A mais? irmã também, acho que ela precisa aí do irmão, a irmã Kimpa, precisa de encontrar aí o seu varãozinho para ver se... Vamos lá ver nos próximos capítulos se ela apaixona-se. Outro momento também é da Tainara. Assim, a Tainara está a fazer das suas na casa do Tony Boss. Mas eu acho que já deu. A Tainara já tem que sair daí, porque o Dário já disse que não gosta dela. E depois ela quer mandar na auxiliar do lar, sem respeito autoritária. Então acho que já deu para a Tainara. Ela já tem que seguir a sua página aí e tentar aceitar. Mas é muito interessante, porque assim gera-nos uma curiosidade. Quais serão
os próximos passos da Tainara? Será que ela vai continuar a comandar a casa do Tony Boss? Ou não? Muito atrevidinha também, muito... E esses comportamentos? É por isso que às vezes alguns homens afastam-se de mulheres assim. Exatamente. Imagina, autoritária, às vezes não tem educação. Vê como é que ela chamou lá a governanta do lar. Mas ela só faz isso quando o Tony Boss e o Dário não estão em casa. casa. Depois, quando eles estão, ela tem outro comportamento. Não, ela simula aí. Então é uma boa falsa, ela. Ela é mal falsa. comportada, não teve educação de base, de berço, não é? Não teve. Agora, sim, Delfina, dê uma spoiler. O que vai É acontecer assim, hoje? o que vai acontecer hoje é que o Tony Boss encontrou a sua filhinha aí a sofrer e ele perguntou o que é que se passa. Bem já lá no finalzinho da novela, na sexta-feira. Sim. E depois ela não aceitou falar, só que ele foi juntando os pontos que a filha está a namorar com um moço que vive no Camama. Pensou, tem aquela parte que ele imaginou quem é o moço. E terminou aí numa parte que o Tony Boss está bem chateado. Eu acho que o Kevin vai ser afrontado pelo Tony Boss. E não é uma afronta qualquer. Quando o Tony Boss entra em ação... Ele é perigoso. Ele vai, vamos lá ver o que vai acontecer hoje, o que o Tony Boss vai tramar para o Kevin. Então, vocês não podem perder hoje, a partir das 19h20. Aqui mesmo, na Rede Girassol. Muito bem. Então, já sabem, diariamente a Delfina Correia passa aqui com atualizações desta novela Os Donos do Silêncio, uma novela de produção nacional. E foram, então, as coisas boas que aconteceram no episódio anterior que a Delfina trouxe. Amanhã estás de volta. Amanhã estarei de volta a se girar. Boa. Delfina Correia, muito obrigado. Até amanhã. Até daqui a pouco. Daqui a pouco Faz parte aqui do canal. Estarás aí na redação, mas no programa Conexão, amanhã certamente que estarás aqui novamente para trazer essas fofocas que tiram, não é, a essência do nome da telenovela, Os Donos do Silêncio. Só que tu vens aqui, fazes o barulhozito, assim deixas mesmo. as pessoas curiosas. Para continuarem a acompanhar. Tá bom, obrigado, Beijinho, Delfina. Delfina. Obrigada. Amanhã estamos juntas, já? Amanhã. Beijo. Seguimos e somamos, porque Conexão é pediram para isto. não pararmos. Sabem que é para não parar, né? Sabem que diariamente Continuar nós a andar da felicitamos parede, bum, não os para. aniversariantes, não é? É no 943 17 89 12 que você manda a fotografia. Não dá para parar. Só está a me pôr na grua. Sempre para andar. Você manda a fotografia. É? com o Ninguém primeiro para. 943 17 89 12. Nós vamos felicitar aqui. E hoje não será diferente. Vamos ver quem faz anos hoje, porque eu estou a andar assim porque o realizador disse para não ficarmos parados. Então, olha, bora então chamar os aniversários. Não está a aguentar, está a me pôr na grua. A ver, olha. É assim. Vocês, Falta cuidado. de brincadeira na infância dá nisso. A Enes acho que brincou muito pouco, mas deixa-me aqui dizer, fora de brincadeiras, daqui a pouco teremos a rubrica Interessa Sim. Vamos falar de um tema bastante importante se abordar. Agora não estão a trocar de câmaras e não estão a comunicar. Não sei se a minha comunicação não está lá nem nada. Agora sim. Estão a trabalhar mal vocês. Então, André. Sinceramente, me estão a deixar a desejar. Desculpa-me lá, não é mesmo assim. Olha, é assim, deixa-me cá dizer, é um tema sério. Daqui a pouco vamos abordar sobre o abuso sexual. Existe no nosso país, é uma realidade e várias são aquelas pessoas que sofrem o abuso sexual e não mantêm ou não informam, não comunicam, não denunciam crianças a serem vítimas deste problema na nossa sociedade. Então é importante que tenhamos aqui pessoas calejadas, abalizadas, que possam também trazer algum contributo para esta nossa rubrica, no caso, Interessa Sim. Então, Cacoma, vamos seguir conforme dizias, não é? Vamos daqui a pouco ter o Interessa Sim, mas antes vamos dar parabéns aos aniversariantes de hoje, ou seja, desejar, assim que está correto. Bora lá. Bora! Tatiana Carvalho é o pai da Nádia, a nossa colega Nádia Repórter, a Nádia que está sempre a fazer comunicação. Tio Filipe de Carvalho, pai, muitas felicidades. A sua filha deixou aqui uma mensagem de carinho para si, disse que ama muito. E nós também, em nome também da equipa do Conexão, desejamos assim muita saúde, que Deus o abençoe, muitos anos de vida e que hoje seja um dia também, de facto, de muitas felicidades Filipe, para si. de facto, ainda está muito fresquinho. Tá. Está novinho. Dá regra. Parabéns mesmo, tio. Tudo de bom. É vamos verdade. embora, vamos seguir com o próximo aniversariante do dia. De quem se trata?
é a Biúde Santos. É sobrinha da Parabéns Nádia. para ti, Sobrinha ou a Biúde prima? Santos. Também família da Nádia. A família da Nádia é grande. É prima. extensa. A Nádia deixou uma recomendação. Só não sei agora se é prima ou sobrinha. Acho que é prima da Nádia. A Prima Biúde. Biúde. Um beijinho. Parabéns. Quem Na minha sabe, família também vai quem começar a será o passar aqui a minha próximo família. Não estou a ver nenhuma minha família passar. Vamos embora. Aniversariantes do dia é festa, nem uma música no fundo, é para sinceramente. Basta nem um tim. Cristiano Soba, parabéns para ti, meu mano. Estou contigo e não te largo nunca. O Estou a sentir isso instrumental. assim meio xoxo. Não sei o que é que vocês andaram a fazer durante o fim de semana. É assim, programa de entretenimento. Nós devemos estar aqui com boas energias, também boas vibrações. Luísa de Oliveira já passou. A Ayla Karina também passa aqui. Nós desejamos feliz aniversário. Vamos embora. Vamos felicitar também a Laurinda Mário. Parabéns para ti. Estou contigo e não te largo nunca. Hoje é dia 25, dia da África. O pequeno Elia Luzolo também completa mais uma risonha primavera. Vamos embora. Vamos felicitar o próximo aniversariante do dia, Jaziel Mateus. Parabéns para ti, meu candenga. Que possas crescer com muita saúde. Desejamos de igual modo saúde, paz, amor a Tissola China. Um beijinho, princesa. Parabéns também desejamos ao nosso próximo aniversariante. É a Ana de Ornelas. Parabéns para ti, Ana. Tudo de bom, paz e muito amor. Hoje é dia de dizermos parabéns ao Adácio Rosa. Felicidades hoje sim. Parabéns. Parabéns também. Vamos desejar ao Armanda Gunza, a nossa aniversariante também do dia. Parabéns! Feliz aniversário a Yana Panzo, esta pequenina que cresce ao teu lado com muito amor e muita saúde, princesa. Quem também faz parte dos aniversariantes do dia é este anjo, Tiago Unzola. Parabéns, meu candengue, bem fofinho. Mua! Beijinhos! O Afonso Farai completa hoje mais uma reunião da primavera. Ele está conectado ao Conexão. Parabéns! Quem também está conectado a nós é o Manuel Rafael, caçuli lindo, muito charme, swag, estilo, cheio, muita banga. Hoje a Arcelânia Lupita também completa mais um ano de vida. Um beijinho, princesa, que continua assim dedicada aos estudos, tá bom? Ayla Tomé, parabéns para ti, Ayla, caçuli linda, e essa pose? Muitas criancinhas no Conexão. Benita José, um beijinho desta equipa do Conexão com votos de muitas felicidades, saúde, paz e amor. Vamos desejar feliz aniversário também ao Otávio Afonso. Parabéns para ti, meu candengue. Feliz aniversário e muitas felicidades para Maria Otiniela. São os votos do Conexão. Feliz aniversário também desejamos ao nosso próximo aniversariante, é o Fábio Mulemba. Parabéns para ti, meu caçule. Receba aqui um forte abraço. Temos mais. Quem faz anos hoje não ficou de fora do Conexão. Quem vem daí? Penso que foi o último aniversariante. Regi. O último, não é? Vocês estão muito distraídos. Bastante, O senhor Milton que está a bastante, comunicar. bastante. Quando é assim o último aniversário? Você diz já, olha, é o último aniversário. Nós ficamos já à espera para felicitar, mas afinal já acabou. Mas olha, todos que fazem anos hoje, os votos são os mesmos que nós, enquanto Conexão, desejamos sempre. Felicidade, saúde, paz e amor. Que você consiga concretizar tudo aquilo que desejou. Se infelizmente aquilo que desejou não se concretizou neste exato momento, não perca fé que há de se concretizar numa outra altura. Mandar um beijinho às crianças, porque hoje eu acho que muitos de nós vimos pelas ruas, muito por conta daquilo que as escolas proporcionaram aos estudantes, momentos onde se falou sobre a África, onde estudantes representaram países, representaram um pouco também daquilo que é a nossa cultura, foram trajados a representar a África. Então, as escolas que promoveram, e muitas dessas, até desde a gastronomia, Braulio, hoje foi um dia pensado nisto, a forma de vestir. Então, um bem-aja à África. E é bonito quando se promove isto aos nossos mais novos. É, exatamente. É desde pequenos que nós devemos preparar as nossas criancinhas, também dar a conhecer a elas o que é o nosso continente, as nossas raízes, a nossa essência é bastante importante. Eles devem saber que nós somos africanos de gema, somos africanos com orgulho e continuaremos a ser africanos, quer seja onde nós estejamos. Vamos fazer agora a primeira pausa do dia, com a promessa de voltarmos daqui a pouco com muito mais. Calma, o que é que teremos? Põe a pausa, vamos voltar daqui a pouco. Vai, agita! Este é o Yuri da Cunha. Vamos embora. Agora, o som.
Sagueto, no guata. Sagueto, no guata. Sinto-me orgulhosa de ser africana. É verdade. É o Dia da África e esta música também fala, não é? Muito da nossa história, a música das gingas. Estamos de volta, boa tarde para quem agora ligou a sua televisão. Este é o programa Conexão, fomos ao primeiro intervalo e voltamos agora para o próximo momento, não é, Braulio? Muito bem, sem mais longas, está no ar a rubrica Interessa Sim. Rainha, minha África, oh yeah, oh yeah. Bravo Angola, oh yeah. Bom, Sim, vamos, é na Braulio, nossa hoje rubrica, exato. na rubrica Interessa Sim e antes de estarmos os aniversariantes aqui, falamos que trazemos um tema bastante pertinente, um tema sério, um tema preocupante, não só em Angola, mas no mundo. Mas trazemos essa particularidade para falar sobre a nossa realidade também. Vamos falar sobre o abuso sexual. Muito bem, e para a conversa nós temos aqui a doutora Elsa Ferreira, terapeuta sexual. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada. Boa. Estou no estudo da psicanálise também. Exatamente. Muito bem, que é a área que domina. Temos também aqui Manuel Ferraz, que é advogado, já esteve aqui no Conexão. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, é sempre um prazer. E também temos aqui a doutora Laura Gumba, psicóloga. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Braulio. Boa tarde, Enessi. Muito obrigada. Muito bem, trazemos este tema porque entendemos que é para os três de início de conversa. Quando nós falamos de abuso sexual, falamos do quê de concreto? Como é que nós podemos encaixar esse tema para quem nos acompanha poder perceber de facto? Ok. Infelizmente está a aumentar muito o abuso sexual, principalmente em familiares. O que é que acontece? Começamos por lembrar uma criança, um jovem, um adolescente, uma babá, que muitas vezes está em nossa casa, a cuidar dos nossos filhos, e é a primeira pessoa a molestar os nossos filhos. Já é uma criança que não sabe o que está a acontecer, mas o subconsciente dela já está a sentir que há ali um abuso. Depois começamos também com os idosos, que não se fala, mas também existe. Crianças atípicas, crianças doentes, que também são abusadas pelos próprios cuidadores. E, então, o abuso sexual é quando um ser humano estando nas suas faculdades mentais, é realmente lhe persuadido, forçado a ele cometer um ato que ele não corresponde ao que realmente ele está à espera, principalmente quando toca numa criança, numa mulher casada, que também acontece os abusos sexuais, acontece também quando a mulher é forçada, muitas vezes não está predisposta para o ato sexual e o esposo também a força, também vimos como abuso sexual. Então são esses tópicos que quando nos sentimos invadidos na nossa mais realidade de ser humano, que eu não estou pronta para este ato e alguém me força, alguém me vai persuadir, então abuso. É um abuso. Pois, doutor, na sua ótica, na sua visão, o que tem a dizer como introdução deste tema? Bem, meus caros, muito obrigado. De facto, tal como a nossa doutora já fez aqui a menção, é um tema, de facto, muito sensível de se falar e, claramente, ao se abordar sobre esta questão, precisamente, é necessário que se tenha um tempo de forma a esclarecermos na sua dedutividade. Quando, eventualmente, tratamos do abuso sexual, é preciso olharmos a um menor, uma criança, um adolescente ou um jovem que não tem ainda completado, portanto, 18 anos ou a maioridade, e envolvendo-se ou tentando envolver-se, portanto, com um adulto que tenha completado 18 anos, e aqui gostava de refutar que a doutora fez menção aos adultos, quando há portanto, o ultrapassar da vontade sexual, aí não estamos diante do abuso sexual, mas sim estamos diante da agressão sexual. Portanto, quando olhamos para o abuso sexual, é preciso olharmos um adolescente, uma criança, a tentar envolver-se com um adulto, portanto, que tenha completado a maioridade. E o elemento fundamental a essa questão é olharmos ao consentimento, ou seja, à aceitação
para o ato sexual. Será que uma criança que consente este ato sexual, uma criança que aceita este ato sexual, poderá o adulto, poderá a pessoa que tem a capacidade jurídica ser irresponsabilizado criminalmente? O legislador entende que aos menores não tenham eventualmente a capacidade plena para consentir o ato sexual, na medida em que o adolescente, a criança, ainda não tenha, portanto, desenvolvido a sua parte física de forma plena, não tenha ainda, portanto, desenvolvido a sua parte psicológica e portanto, é inibido essa possibilidade do consentimento. Resumindo e concluindo, embora haja consentimento, embora haja aceitação desse adolescente em poder praticar ato sexual com um adulto, com uma pessoa que tenha capacidade jurídica, ainda assim é responsabilizado criminalmente. E a própria Constituição da República de Angola, seguidamente o nosso Código Penal, que é o Código 38/20, portanto, nos seus artigos 192 e diante, consubstancia e penaliza eventualmente essas práticas. De facto, é preocupante, tal como a doutora já fez menção, tem havido e acontecido muito, mas muito na nossa sociedade, e claramente precisamos erguer força para que, de facto, essa situação seja inibida, porque é mesmo preocupante. Vocês aqui disseram que cada vez mais tem acontecido e casos que vão chegando. A Laura, que é psicóloga, eu vou querer saber de si até que ponto determinados abusos podem mudar, podem transtornar uma criança, não é? Porque aqui deixou claro que o abuso é considerado abuso sexual quando é menor de idade e envolve-se com alguém... Desculpa, todas as formas de persuasão... Não sou menor de idade, mas alguém que não consente o ato sexual. Acaba por ser um abuso, por uma agressão. Sim, aqui sim. O nosso... Na criança é mais preocupante porque ela realmente não tem ainda consciência do que está a acontecer. Pois. É muito mais preocupante e provoca depois um adulto completamente perturbado. E podemos talvez continuar a debater, porque vejo que quer também falar o Ferraz sobre isso. Mas agora, Laura, o que é que pode trazer a nível de transtornos para esta pessoa que é abusada sexualmente? E se eventualmente tem lidado com casos do género, gostaríamos de poder perceber melhor. Antes de entrarmos para aquilo que é o verdadeiro conceito do abuso sexual, a minha colega a doutora Elsa falou muito bem. É importante lembrarmos que o abuso sexual existe desde a antiguidade. O que mudou foi o nome e a maneira de enxergarmos o ato em si. Na antiguidade, o abuso sexual era como crime contra o pai, o esposo ou a própria família da pessoa. Nunca era sobre a própria vítima. Ou seja, a vítima não tinha autonomia sobre o próprio corpo. O abuso sexual é todo e qualquer ato com conotação sexual sem o consentimento livre. E esse mesmo consentimento livre, a vítima tem todo o direito, no momento do ato sexual, dizer não, se ela se sentir desconfortável. E claro que o abuso sexual existe em vários tipos. Temos o abuso sexual com contato físico, o abuso sexual sem contato físico e o abuso sexual digital. Realmente, o ano passado, nós lidamos com 2 casos de abuso sexual. Dentre elas, temos o caso de uma menina menor de idade, 7 anos. O pai procurou o nosso serviço e disse que a menina havia sido abusada sexualmente. Segundo o pai, não teve penetração, porque a nossa sociedade entende que o abuso sexual é só quando há penetração, mas não é neste caso. Nesta criança, teve o abuso sexual sem contato físico. A vítima, nesse caso a criança, ou seja, o agressor, foi em sua casa e era a pessoa próxima desta mesma criança. Ela confiava como um tio. E deixaram o senhor entrar pela governanta. Enquanto a criança brincava, o agressor usou o exibicionismo, que é mostrar os seus órgãos genitais para a própria vítima. E ficou a masturbar-se. Ai, que situação. Olha, nós conseguimos aqui entender que, na maior parte das vezes, quem agride sexualmente o abusador é sempre uma pessoa próxima.
Infelizmente tem sido. E na nossa sociedade já começamos também a ter casos que não são só homens a abusar sexualmente. As mulheres também hoje em dia já abusam. Por isso é que eu citei o fator babás. E infelizmente também temos descoberto que as próprias babás molestam os meninos pequeninos. Vão molestando os meninos, também é uma forma de agressão, porque a criança vai crescer com aquela imagem que depois a autoconfiança dele completamente vai se perder. Porque ao longo da vida, sempre que ele relacionar-se com alguém que force, não é? Que diga que não, tu estás ereto, então temos de ter uma ação, ele já vai ficar completamente traumatizado, porque vai ter a recordação daquela babá que foi molestando. Como disse a doutora, disse bem, não há penetração, mas vai molestando os órgãos genitais, ou vai se exibindo a esta criança, também é uma forma de agressão para esta criança, porque ele está cognitivamente a despertar do que é realmente um ser racional, e quando depara-se com alguém que está a agredi-lo, não é, fisicamente, pelas imagens, não é, o que o nosso nosso consciente grava, são imagens que vamos vendo. Depois, ao longo da vida, vai repetindo-se na nossa mente. Então é muito, muito preocupante quando o adulto acha que não, a criança não se vai recordar. Ela recorda-se sim. E demora anos, depois torna-se um adulto que, infelizmente, não torna-se predador, porque, infelizmente, graças a Deus, há muitos homens e mulheres que tornam-se terapeutas, tornam-se ativistas, dizendo que o que me fez mal não vou repetir ao outro. Mas há outras para salvar pessoas, outras pessoas. Mas mesmo, há outras pessoas que infelizmente continuam com as mesmas práticas, outras ficam traumatizadas. Aqui o Manuel Ferraz, enquanto advogado, hoje em dia cada vez mais as pessoas têm a preocupação de denunciarem, ou ficam ainda muitas vezes fechados, porque nós sabemos que há muitos assuntos que ficam fechados no seio familiar, porque às vezes as pessoas têm vergonha de denunciar, porque ninguém quer saber que o seu filho ou a sua filha foi abusada. Hoje em dia já há uma predisposição maior destas pessoas de poderem denunciar e esperarem que também se faça justiça, claramente. Claramente que sim, já essa abertura, portanto, a nível das famílias, a nível da sociedade. E deixa-me aqui fazer aqui um respaldo muito rápido. O abuso sexual como tal, portanto, encontra-se ou enquadra-se no regime de um crime público. Portanto, existem crimes particulares, públicos e semipúblicos, e quando falamos dos crimes públicos, estamos a querer referir que a este tipo de crimes, necessariamente, ou seja, não há uma necessidade que o abuso, ou seja, que a pessoa, que a vítima, que eventualmente tenha sido envolvida, portanto, a este tipo de prática e ato, necessariamente faça uma queixa para consubstanciar um processo crime. Ou seja, os crimes públicos necessariamente estendem-se não só para a própria vítima, como também os familiares ou qualquer pessoa que eventualmente tenha se apercebido deste mesmo ato. E claramente que, como disse muito bem, as famílias hoje têm-se fechado e quando há uma pessoa que, embora não estando dentro da família próxima, por exemplo, um colega de trabalho, um colega da escola, da creche, que tenha se apercebido, pode a qualquer altura também fazer uma participação criminal e a própria lei já pode atender a essa questão. Doutora, eu gostava rapidamente de fazer um reparo, porque é preciso entendermos aqui as configurações. Análises das doutoras são mais análises sociais, sobre o abuso psicológicas. Sexual pois e é que a agressão sexual. Existem mesmo configurações a tipos de crimes, embora todas elas estão dentro da autodeterminação sexual. Não é? A agressão sexual é uma coisa, o abuso sexual também é outra coisa. Estamos a falar da fraude sexual, estamos a falar também do assédio sexual moral. Quer dizer, existem figuras a se ater que precisamos eventualmente ter muita atenção. Quando falamos da agressão sexual, estamos a olhar um casal que já vivem junto, que tenham a maioridade, no caso 20, 30, 40 anos, que tenham envolvido sexualmente e nesse ato há um excesso, portanto, do ato e de alguma maneira deixa desconfortar, portanto, ao outro lado, essa pessoa pode considerar aquele ato como um ato, como uma agressão sexual e pode a qualquer instância dar uma participação criminal. Mas como disse a doutora, os nomes as metodologias foram mudando, mas se alguém eu sou esposa, e neste dia eu digo que não quero ter o ato sexual, alguém me força, meu caro, é uma situação de abuso. Não, isso sobre a pessoa
pessoa em questão. Não é abuso, isso é agressão. Agora, o abuso sexual é preciso olharmos... Não é preciso ser violento, mesmo preciso... psicologicamente dizer ao outro, não, tu és a minha esposa, então tens que me ceder neste dia. E eu não quero. Todas as configurações estão na autodeterminação sexual, mas as configurações devem eventualmente serem distintas, separadas. A agressão é uma coisa, o abuso também é outra coisa. Exatamente. Percebemos aqui que, pronto, não é? Leva-nos todos para aquilo que agride, não é? Os valores morais, físicos de uma determinada pessoa. Exato. Verbalmente. Doutora Laura Gumba, nossa psicóloga, sabemos que normalmente quando acontece tais práticas, tais casos de abusos sexuais, poucas são aquelas, principalmente as crianças, não é, que se posicionam, que comunicam. E também há casos em que muitas delas, por mais até que falem, nas suas próximas, não são encaradas com verdade, porque há sempre o provedor aí, a pessoa que tem os bens, a pessoa que financia aquela família, como, digo assim, o líder, o chefe, que a palavra dele é única e mais ninguém se opõe. Nesse caso, temos casos em que a pessoa está mesmo aí a sofrer, calada, no silêncio, que muitas das vezes procura até opções como o suicídio, que não se recomenda a ninguém. Qual é o contributo, ou qual é o conselho que tem a deixar para essas pessoas que hoje em dia nos estão a assistir e que sofrem tais abusos? Mas não pode falar porque a mãe, a tia, não vai entender. Ou fica com medo, receio de se pronunciar. Primeiro é que ninguém tem o poder sobre o seu próprio corpo. Você tem a própria autonomia. Você pode dizer sim e pode dizer não também. E criança não faz sexo. Segundo, quando isso acontece dentro do seio familiar, se for com tio, com primo, com o babá ou até com o próprio pai, silenciar não é a melhor solução. Silenciar é causar traumas na própria criança, porque a criança sofre e ela vai mostrar esse sofrimento à base do comportamento. Ela passa a ter baixo rendimento escolar, passa a ter enurese noturna ou enurese diurna. Então, você que não... Desculpa, a enurese noturna ou enurese diurna? A enurese significa fazer xixi. A criança passa a urinar-se na cama ou até mesmo quando está em pé. Ela não consegue controlar o esfíncter. Segredo ruim, o abuso sexual não é um segredo ruim. A sua voz é a primeira arma que você tem contra o seu próprio agressor. Você não está sozinha, nós estamos aqui. E ninguém vai fazer nada para o seu pai ou para a sua própria mãe. Muito bem. Pois é importante falarmos sobre isto e, na medida que vamos falando também e sensibilizando, porque hoje, às vezes, entre pessoas próximas há conversas que, olha, eu quando tinha X anos não percebia, afinal era abuso, me tocava, mostrava as partes íntimas. Nós temos que passar essa comunicação aos nossos filhos, querendo ou não. Elsa, não pode ser um tabu. E o que eu estava a lembrar, doutora, realmente sobre a criança muitas vezes não fazer queixa, porque cognitivamente ela paralisa, chamamos do phrasing, que a criança parece que congela, porque ela viu o seu pai como alguém que o podia proteger a molestar. Então esta criança começa a sentir que se ela disser à mãe que o pai a molesta, a mãe até poderá não acreditar. Principalmente falamos de crianças, de jovens mulheres que têm um corpo muito bonito quando estão a crescer. E às vezes há tias que dizem, não, o teu corpo é que faz com que desperte a curiosidade do tio, do primo, não é? Mas aqui, a forma como vestiste. Infelizmente, ouvimos defendem muito. um agressor. Isso mesmo. Eu já tive situações muito próximas mesmo, que a menina disse mesmo, tia, eu odeio a minha mãe porque sempre que eu disse à minha mãe que os tios que iam à casa molestavam-me, como disse a doutora, que mesmo por telefone, faz um vídeo para o tio, despe-te que o tio está a ver, uma forma de agressão psicológica a esta criança. E ela congela completamente com medo, que o Freud muitas vezes também falou sobre o complexo de Édipo, porque ela olha para esta pessoa que ela tanto gosta e idolatra, às vezes é o pai, é um tio é o chefe que a criou, família. Não é? Temos situações que vão buscar as sobrinhas, não é? Tiram da casa das mães e começam a criar e depois acham que têm a posse sobre o corpo daquela criança. Então tudo isto é uma forma de agressão, é um abuso sexual.
Depois a criança vai crescendo e provoca, quando futuramente for esposa, ela sente que o corpo dela está a ser agredido sempre que o marido a tocar. Ou sempre ela disser não, e o marido disser não, mas tu és minha esposa e deves-me, não é? Deves-me... Esse carinho. Esse carinho. E ela realmente congela porque foi o que ela ouviu do tio, foi o que ouviu do pai, não, tu és minha filha. São traumas do passado. Isso mesmo. E depois vem o vaginismo, não é? Que é a contração muscular vaginal, que a vagina nem um cotonete deixa entrar. E não é só psicológico, mas eu já tive situações de mulheres que paralisavam completamente, tremiam, começavam a tremer mesmo de o rapaz estar ali só perto dela. Porque vinha aquela imagem de que o agressor lá estava outra vez. Então é preciso mesmo muito respeito pelas crianças. A falar mesmo sobre tais assuntos, tais temas, para despertarmos efetivamente a essas pessoas que sofrem, porque a pessoa que sofre hoje em dia precisa de comunicar, precisa de falar, precisa de sair, de se libertar deste sufoco. É importante que a gente fale mesmo mais vezes sobre Braulio, estes temas. E relembrar que uma vizinha, uma professora, se aperceber-se que esta criança, infelizmente, está cada vez mais retraída, pode muito bem levar a criança à casa de banho e perceber o que é que se passa com o corpinho da criança. As professoras, as educadoras, os auxiliares, podem muito bem também ser um alerta. E aí tem que realmente denunciar. Bem, vamos fazer uma curta pausa a esta conversa. Hoje, dentro da rubrica Interessa Assim, falamos sobre abuso sexual. Portanto, não mude de canal. Volte connosco daqui a pouco. Até já. Estamos aqui a ter uma conversa bastante importante e preocupante, mas é preciso falarmos. É assim, doutor, a nível judicial, pronto, temos o relato que várias são as pessoas que fazem as suas devidas queixas, mas por conta do poder que o abusador tem, dá em nada. Dá zero. Judicialmente, o indivíduo, o agressor, não responde, não cumpre por tal ato. Isto é uma coisa que tem acontecido? Isto é uma problemática. De facto, nós já vivenciamos a tal situação. Claramente que é preocupante e aqui estender o apelo à nossa justiça que, de facto, se faça sentir a este quesito. Portanto, também é preciso olharmos a uma outra questão, meus caros. Há algumas situações que têm havido e nós somos prova disso como técnico do direito, somos prova disso, de que algumas famílias só intentam uma ação, portanto, a este tipo de crime por conta de uma outra situação. Portanto, não há qualquer envolvimento sexual, não há qualquer abuso, mas por conta de uma outra situação, embora seja uma situação muito extensa para se explicar, mas por conta de uma outra situação, portanto, as famílias tendem a ir por esse lado, por conta da sensibilidade, por conta da imputabilidade criminal que há, portanto, a este tipo de crime. De facto, tal como já fizemos menção, o tal crime é preocupante e precisamente apela-se a toda a comunidade, apela-se a toda a sociedade que ergamos mais esforço no sentido de poder denunciar, no sentido de poder ir atrás a qualquer instância judicial para que, e os processos também, de fato, a justiça seja feita. Serem mais céleres. O governo falou sobre essa questão judicialmente, criminalmente, e a pergunta que coloco neste preciso momento é: como é que estamos a nível de questão das penas, não é? Para quem comete, para esses infratores, para esses abusadores, os anos mais ou menos de acordo a esse tema, estamos aqui a falar do abuso sexual, o ato, sim. Pois, a lei traz, portanto, a desconfiguração, ou seja, a configuração da idade. Estamos a ver um menor que tenha pelo menos os seus 14 anos de idade. A lei traz sensivelmente uma pena não superior a 12 anos de prisão, mas atenção, portanto, tem aí as chamadas atenuantes e agravantes que podem agravar mais a pena ou até pode atenuar ou reduzir a pena.
pena. Estamos a ver, por exemplo, um menor que tenha 16 anos e seja alvo do abuso sexual, que pode o abusador ter uma pena, por exemplo, de 5 a 6 anos de prisão, também dependendo da atenuação, das agravantes. Isso depende. Nós já tivemos situações que agravaram-se para uns anos muito mais elevados. Por mim mesmo, um abusador, pronto, teria de ter uma pena máxima mesmo possível. É assim, nós, doutora Gumba, quais são, é importante que se informe, os sintomas ou propriamente como é que nós, que estamos à volta das pessoas, das crianças que são abusadas, podemos começar a perceber os primeiros sinais. Porque é importante, já que esta criança que sofre o abuso não é capaz de informar, comunicar, como é que as pessoas que estão ao redor devem aperceber-se? É importante lembrarmos que cada criança é uma criança. Apesar de que duas crianças que passaram pelo abuso sexual, cada uma vai manifestar o comportamento de forma diferente. Porque cada uma vai viver na sua intensidade. Um dos comportamentos que podemos ver é o baixo rendimento escolar. Atualmente, com a globalização, nossas crianças são muito vaidosas, já conseguem dar opinião e falam sempre. Baixo rendimento escolar, passa a comunicar-se menos com os irmãos ou com os colegas, isolamento social. Tem também o caso, ela passa a ver o agressor, se for alguém com quem ela vive em casa, como alguém que ela não quer encostar por perto. Basta ela chegar, ela traumatiza. É como se tivesse um relógio biológico dentro da sua cabeça. Ela pode ter ansiedade, pânico, taquicardia. Então, esses são os sintomas que nós conseguimos ver nas nossas crianças. E também os desenhos. As crianças manifestam muito pelos desenhos. É verdade. Por meio dos desenhos, conseguimos ver se as nossas crianças estão a sofrer ou não. Às vezes passam alguma mensagem. Sim, passam mensagens. Desenhos, conteúdos que passam pela TV. Também demonstram como é que essa criança vai manifestar o seu comportamento diante desse... Hoje estamos a ter esse tema aqui no programa, que é o abuso sexual. E é um programa que muitas das vezes assiste-se com as crianças. Eu, pelo menos, assisto com meus irmãos e com meus filhos. Então, obrigado pelo carinho da audiência. Diante desse tema, estamos a falar sem tabu. Se uma criança de 7 anos quiser entender o A e o B, ela vai se sentir identificada. Como é que ela vai manifestar o seu comportamento? Por isso é que uma mãe precisa conhecer o seu filho como um todo. Quando é que ela está a sorrir? Se é sorriso de felicidade, se é sorriso de tristeza ou se é um sorriso de angústia. Nós conseguimos ver isso. Pedi sempre para mostrar o desenho, como é que foi a escola. Ela não fala. Antes, quando chegava, mostrava para a mamãe. Mamãe, hoje eu aprendi o que é o panda, hoje eu aprendi o que é o dia da África, o que aconteceu realmente no dia de hoje. Hoje falamos sobre isso. E há 4 dias ou há uma semana, o seu filho não fala, não conta o que está acontecendo na escola. Pede para ela desenhar alguma coisa. Desenha da mamãe. Ela pode desenhar a mamãe. Desenha o papá. Não vai conseguir desenhar o papá. Porque ela vai sentir que se o abusador for alguém do sexo oposto, ela pode não desenhar o pai. Porque não vai se sentir identificada com ele. Não vai se sentir confortável. Não vai. E foi isso que aconteceu com a menina. Ela poderia, eu usei o teste de HTP, que é casa, pessoa e árvore. Ela conseguia desenhar a casa, conseguia desenhar a árvore. Quando eu pedia a pessoa, ela desenhava simplesmente a mãe. Pedi para desenhar o pai, não desenhava o pai. Por quê? Tia... Tem pavor sobre esta figura? Não desenhava mesmo o pai. Paterna. E ela dizia alguma coisa Dizia. Ela dizia que o pai não consegue desenhar o cabelo do pai, porque o pai tinha rasta. Eu disse, está tudo bem, pode fazer qualquer desenho, só quero ver. Mas ainda assim não desenhou. Quando eu insisti, ela desenhou. E eu vi sofrimento nesta mesma menina. Foi difícil ela fazer esse desenho do pai. Pois é. Então aqui a nossa psicóloga traz aqui alguns sinais que nós podemos observar nos nossos filhos, as pessoas que convivem conosco, estão à nossa volta, e é importante sim prestarmos atenção. Há uma questão, e essa questão vem da Regi, dos colegas, perguntam o seguinte: uma pessoa que está sob efeito de álcool, de alguma coisa que seja ilícita, se eventualmente pratica este ato
é uma pessoa que, de facto, já tem isto no seu DNA, é uma pessoa sem caráter, que já tinha essa intenção, Claro. ou, segundo a lei, refúgio, sim, atenua-se alguma coisa como Isso um refúgio, mesmo, por exemplo, sim. que estava sob efeito de álcool. Infelizmente, não. Isso é errado, é errado. Porque se ele chegou a esse ponto de consumir e depois de praticar o ato, já estava no seu consciente fazê-lo. E depois, porque é isso que dissemos, que há pessoas que são... tornam-se abusadores, que depois, em tribunal, eles dizem que não, é porque eu fui abusado também, por isso comete esses erros, também tem que se perceber muito bem, estar mais tempo com ele em psiquiatria para se entender. Então, eu entrando também ali no tema sobre as crianças, acontece um síndrome que é o Freud, o Sigmund Freud, psicanalista, que por acaso é o que eu tenho estudado bastante. Ele dizia que é um fenómeno que os adultos muitas vezes não entendem, principalmente o pai ou a mãe. Que o filho apaixona-se loucamente pela mãe, a filha apaixona-se loucamente pelo pai. Então, nessa paixão, muitas vezes os pais abusam destas crianças, aproveitam-se da criança estar vulnerável, porque ela tem uma atração, porque o primeiro amor da menina é o pai, o primeiro amor do rapaz é a mãe. E nos abusadores, infelizmente, acontece. Aproveitam-se desta situação. E a criança, infelizmente, ela entrega-se, ela aceita. Porque na percepção dela, o primeiro amor dela que está a pedir o seu corpo. Então aqui vamos penalizando novamente isso, penalizando novamente. Se o pai está embriagado, ou infelizmente também tomou outros produtos que são ilícitos para ter coragem, ele é um adulto. Nós temos sempre o consciente e o inconsciente que nos diz: para, não faças isso. Depois temos sim senhora, sempre ali um alerta. Porque naturalmente que o por mais silêncio... embriagado que estejamos. Exato. Naturalmente que sabemos, a todos nós, que o silêncio incentiva tais práticas na nossa sociedade. Desta feita, eu vou querer saber, pronto, eu sou pai de rapazes, tenho também a minha princesa. Quando é que eu, isto é uma questão para de muitos pais que nos assistem agora, quais são os procedimentos de defesa que eu devo, me munir, me preparar, me proteger para que situações do género não venham a acontecer, porque é assim, recebemos em casa tios, primos, parentes, vizinhos. Como é que nós, enquanto pais, devemos estar preparados diante dessa situação para que o alerta seja bem visível e antes que o mal ou o pior aconteça, nós estaremos aí para estancar com tal situação? A doutora Laura, por acaso, frisou. Os pais têm que conhecer bem os seus filhos. Até no fator de vez em quando dar banho aos seus filhos. Quando eles são adolescentes, nós sabemos que nossos filhos têm duas personalidades. Em casa têm um comportamento, fora de casa também. Eu, pelo menos, falo nas minhas mulheres, com quem tenho trabalhado, no despertar a familiaridade, ajudar essas mulheres também a conhecerem um pouco mais os seus filhos. Elas realmente têm que... Onde é que vais? Tu, quando levas o teu filho ao barbeiro, estás no carro, em silêncio, vais fazendo perguntas, digo, e ouve o silêncio dele. Como é que estão os teus amiguinhos? Como é que são fulano, cicrano? E outra, cada vez mais dissemos, não deixar os filhos dormir em casa de ninguém. Exatamente. Também. Há aqui, caríssimos convidados, muitas questões, e até da Regi. Também os colegas têm muitas perguntas e várias vezes vão dando aqui o sinal. Recebemos uma pergunta, agora vamos colocar. Vamos rapidamente, Regi, abrir a nossa linha 928-84-2020 e pedir que quem estiver a acompanhar o nosso programa e tem algum contributo ou alguma questão que acha pertinente fazer diante destes três convidados que aqui estão para colocar rapidamente. 928-84-2020, ligue para a nossa Regi, depois de identificar, coloquem, por favor, esse telespectador em linha. Estava a dizer que na Regi veio uma pergunta, se eventualmente esta pessoa que foi abusada poderá estar traumatizada. E eles perguntam, é um colega que perguntou do Mildo, quanto tempo é que pode, por exemplo, durar este trauma? Se é que nós conseguimos medir, não é? Os traumas podem ser a longo prazo e a curto prazo. Mas, visto que se trata de um trauma, é necessário que essa vítima passe pelo processo de cura, que são as psicoterapia. Vai se trabalhar na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e no trauma que ele está a vivenciar. Caso contrário, ele não vai conseguir ser um indivíduo saudável.
Boa. Nós temos logo só uma pausa. Sim. Abrimos a linha telefônica. Temos o senhor Antônio Bunga Rafael, a partir do Cacoaco. Senhor Antônio, boa tarde, bem-vindo ao Conexão. Antônio Bunga, consegue ouvir-nos? Não temos o sinal. Regina, não temos esta comunicação. Penso que a chamada caiu, mas pode voltar a ligar para nós no 928 84 20 20. Então, doutor Manuel, enquanto advogado, sabemos que várias são as famílias que não têm recursos, por vezes, para ter os serviços de um advogado, são vulneráveis por conta da baixa, não é, ou baixo poder financeiro. É assim, para quem não tem este acompanhamento devido de alguém que vai instruir como deve lidar com um determinado processo judicial, como deve fazer? Porque há pessoas que já estão cansadas, inclusive procuram os órgãos de comunicação social para exporem tais situações, porque já passaram em esquadras policiais, não é? Os órgãos de investigação criminal e tudo mais, mas não têm aquilo que é o resultado adequado e ainda, por vezes, sofrem ameaças dos tais abusadores. Bem, essa é uma questão bastante pertinente, mas eu gostava antes de responder à questão que a doutora fez menção, no caso de uma pessoa que se encontra no estado... Por favor. Nós temos essa cultura até nossas trabalhadoras de casa. Pois é. Pois, então, uma pessoa que se encontra no estado de embriaguez e pratica o talato, a nível do direito nós chamamos a configuração de uma embriaguez completa e da embriaguez incompleta. O indivíduo que se encontra embriagado de forma incompleta, ele é consciente dos seus atos e claramente que deve ser imputado responsabilidade. Aliás, nós também às vezes tomamos uma e sabemos o que nós fizemos. Mas o indivíduo que eventualmente tenha se embriagado, estado embriagado, de forma completa, é um indivíduo que não conhece absolutamente nada que faz. Até pisar, ele nem consegue pisar nem levantar. Quer dizer, não conseguimos ver o indivíduo que esteja embriagado completamente, que se não conseguir andar, conseguir fazer o ato sexual. Exatamente. É isto mesmo. Então não há desculpas para tais práticas. Agravando. Na verdade, as pessoas já tem que ir logo para a psiquiatria. E depois logo para a psiquiatria. praticam os tais atos. Agora, sobre essa questão, claramente que a nível da Ordem dos Advogados existe o patrocínio judiciário, tanto tem a Ordem dos Advogados aqui no projeto funciona Nova Vida, mesmo. funciona e está aberto a qualquer altura, de segunda a sexta-feira, e claramente que as pessoas que não tiverem as condições financeiras para si contratarem um advogado podem pedir o patrocínio judiciário e a Ordem dos Advogados inicialmente vai indicar um advogado que pode acompanhar o processo até o final. Só um momento, onde e como as pessoas devem se dirigir a este órgão de ajuda É auxiliar? simplesmente chegar até o projeto Nova Vida, esquece-me agora a rua, mas tem lá a Ordem dos Advogados e pode a qualquer altura, portanto, lá chegar, vai fazer um requerimento, a solicitar e a Ordem em pouco tempo, digo aqui rapidamente, a Ordem rápido em termos de resposta, não há custos algum e mais, o advogado é proibido por lei, é proibido por estatuto a cobranças a qualquer ativos por parte do cliente e essa pessoa, por sua vez, será acompanhada até o final do processo e o advogado, claramente, que será pago pela própria ordem. Pode, a qualquer altura, também conhecer um advogado e esse advogado poder fazer a consulta e o advogado, por sua vez, deve passar também essa informação e assim o nosso estatuto permite. Mas gostava aqui de fazer um reparo muito rápido. Para os casos de abuso sexual, embora é fundamental que se tenha um advogado para o acompanhamento, mas não necessariamente para intentar, para participar ou fazer a queixa, é preciso que tenha um advogado. É bom deixar isto bem claro. Basta que tenha a situação ali a decorrer e pode a qualquer altura fazer a queixa. E mais, a própria precisa, a própria lei, o agressor, enfim, a própria lei traz a configuração da suspeita, não é? Basta que se tenha suspeita, já se pode abrir uma participação e um processo crime. E outro sim, gostava tanto aqui de fazer menção, é que esqueci-me. Então, já que esqueceu, só uma pausa rápida. Temos o Sr. Albino Fonseca do outro lado da linha. Sr. Albino, boa tarde, bem-vindo ao Conexão.
a partir do município de Belas. Sr. Albino? Sim, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Sr. Albino, bem-vindo ao Conexão. Qual é a sua contribuição em relação a este tema? Se eventualmente tem alguma pergunta? Não, eu gostaria de saber aos especialistas que estão aí no painel, eu tenho uma pergunta. Por favor, esteja à vontade. Sim, gostaria de saber aos especialistas que estão aí no painel. O caso do abuso sexual é muito grave no nosso país, tem acontecido frequentemente. E cá nós aqui no bairro nós temos visto situações do gênero. Eu gostaria de saber aos nossos convidados que estão aí presentes, já que eu acompanho a Conexão há muito tempo, e só hoje que eu entrei ali, graças a Deus que eu consegui falar com a Enzi Cacoma, o Braulio também que está aí presente. Sou muito teu fã, Braulio. E obrigado, meu irmão. A minha questão é o seguinte, será que uma criança que sofre um abuso sexual, será que essas memórias normalmente conseguem ser restauradas? Muito bem. Albino Fonseca, ficou aqui registrado a sua questão, também muito pertinente. Obrigada por estar conectado a nós e até já, por favor. Obrigado. Uma pergunta interessante, a nossa psicóloga, por favor. Olha, é uma pergunta muito interessante. Sim. É possível restaurar as memórias por meio de alguns testes que nós vamos aplicar nesta mesma criança. Como eu frisei há pouco tempo, que é o teste de HTP, casa, pessoa e árvore. Nós conseguimos notar se a pessoa foi abusada ou não, e por meio de algumas psicoterapias que vamos trabalhar com a criança e até mesmo com a própria família, vamos conseguir restaurar todas as memórias da criança. Exatamente. Bem. Doutora Elsa. Elsa. Um tempinho, Bruno, desculpa cortar. Mais alguém? Para termos mais alguém, é no 928-84-2020, porque entendemos que às vezes as pessoas que nos acompanham estão cheias de dúvidas, às vezes não conseguem entrar, então abrimos rapidamente aqui a nossa linha. Não era previsto, mas foi assim de repente. E quem quiser participar do telefone, conseguimos ouvir aqui da Regina, não para de tocar e coloca a sua questão também. 928-84-2020, telefonem para nós e façam parte do nosso tema. Este tema não é nosso. Na verdade, é vosso. Olha, doutora Elsa, entretanto, pronto, nós sabemos e temos acompanhado casos em que na nossa sociedade várias pessoas crescem com traumas, frustrações, não têm bons desenvolvimentos a nível estudantil, profissional. E depois de despertarem-se tarde na fase adulta, ou seja, já perderam a essência daquilo que queriam ser no futuro e passam a ser indivíduos desviados por conta dos abusos sexuais. Sim. Vamos daqui a pouco abordar sobre isso. Vamos agora abrir espaço para o nosso próximo telespectador que está em linha. Boa tarde. Estamos a falar com a senhora Ivanilde. Ivanilde Ferreira. Ivanilde Ferreira. Bem-vinda, nossa convidada de excelência. Agora muito do outro obrigada. lado. Do outro lado, sim, porque é um tema que eu estou agora aqui a trabalhar na minha dissertação no final do curso e me chamou muito a atenção as abordagens aí dos nossos convidados que estão em estudo. E eu gostava de deixar apenas aqui uma contribuição, porque o abuso sexual é uma das formas mais cruéis que nós temos em termos de criminalidade, que acaba por deixar vários traços nas vítimas, as vítimas que nós chamamos por rotuladas, que passam por qualquer tipo de violência. E aqui o alerta vai para as famílias que têm contato com essas crianças, que são as maiores vítimas atualmente desses homens que têm desvios, né? Que olham para a criança e sentem algum tipo de prazer, alguma necessidade em causar mal a esta criança. Há uma técnica que é muito usada para a descoberta, por exemplo, de criminosos, se essa criança foi ou não abusada sexualmente, e que muitas famílias, infelizmente, têm estado a cometer erros por falta de conhecimento. É que depois de sentirem ou a perceberem que esta criança passou por este abuso, muitos familiares dão banho à criança, lavam a roupa que esta criança, por exemplo, estava vestida no momento em que sofreu este ato. Então, aqui chamar a atenção às famílias que a mesma forma em que a criança foi encontrada no momento em que sofreu este abuso sexual, é do mesmo jeito que ela deve ser levada a uma escola policial mais próxima. E o Braulio fez uma pergunta também importante aí ao nosso advogado, meu colega por sinal,
que é sobre essa questão do atendimento das famílias que têm muita dificuldade, por exemplo, em conseguir um advogado. Sabemos nós que muitos desses casos acontecem no seu familiar. E são muitos pais, muitas mães, que deixam passar, que acobertam esse tipo de crime, porque olham para o parceiro e a parceira como as pessoas que sustentam essa família. Este é um crime que nós não podemos deixar passar. E é um crime público. Toda e qualquer pessoa que está a perceber que uma criança passou por este ato deve denunciar. Mesmo que o pai ou a mãe não esteja de acordo, devem denunciar. Então, esta era apenas a minha sugestão que ia deixar Fantástico. aqui, relacionada ao nosso tema de hoje. Parabéns pela escolha do tema, que é muito interessante. Obrigado, Ivanilde Ferreira, querida também aqui da nossa casa. Belíssima contribuição também, que eu vi os nossos convidados a acenar sobre aquilo que a Ivanilde foi contribuindo também. Pois, e como dizia, não é, doutora Elsa, pronto, por conta desses traumas do passado, várias são aquelas pessoas que hoje em dia encontram-se no mundo do alcoolismo, drogas, prostituição, porque acham que, pronto, não têm futuro nenhum para a vida. Sim. E relembrando também mesmo as mulheres com quem eu trabalho, faço Despertar a Feminilidade, as mulheres boicotam-se mesmo na intimidade também, por causa desses abusos. Porque são familiares muito próximos, que elas têm que conviver todos os dias com estes familiares, e ela não consegue passar esta mensagem ao próprio esposo, que aquele tio que patrocinou o nosso casamento, afinal, foi o meu principal abusador. E depois, no segmento das consultas da doutora... Elsa. Sim. Doutora Laura. Elsa é a nossa. Temos também nas terapias e na educação sexual, que temos as massagens corporais para trazer a memória do quanto é bom receber carinhos. Não carícias, mas carinhos, para começar a despertar paulatinamente o corpo. Chamamos educação sexual. E este é o decorrer de vários testes que o William Reich fez a ele mesmo, porque ele também tinha esses como é que se diz, vou dizer, preconceito com o próprio corpo. Então ele trabalhou com Freud sobre as massagens. Foi ele o principal incentivador das massagens corporais, como carinhos e não carícias, para paulatinamente o cérebro perceber que o corpo está pronto para aceitar a carícia. Então, há sempre, depois, a extensão da doutora Laura, temos a educação sexual. Para esta pessoa, para este indivíduo que sofreu um trauma, ele começar a despertar outra vez amor próprio por si, para compartilhar com o outro. Pois, é muito importante. Manuel Ferraz, o que é que fica já aqui como remate final da nossa conversa? Bem, o que fica como remate final é, portanto, os crimes de abuso sexual. Existe, portanto, um prazo e gostava aqui, portanto, rapidamente de dizer que muitas das vezes as pessoas perguntam, mas será que eu sendo abusada hoje, depois de uma semana, se eu não fazer a participação criminal, o crime já se extingue? Gostava aqui rapidamente de dizer que quando for abusada, quando eventualmente for tentada ao abuso sexual, a lei traz uma configuração de um prazo de 15 ou mais anos para que a pessoa ou a vítima possa eventualmente participar, fazer a participação do crime, por conta dessa situação que a nossa colega, a minha colega já fez menção. Tanto a família tem de resguardar essa questão. Entretanto, este período de 15 anos, quer dizer, a criança ou a adolescente é abusada, naquela altura não tem a coragem por conta de uma ou outra situação, pode, depois de 15 ou este período, fazer a participação criminal e a própria lei atende eventualmente a estes casos. Foi abusada em 2011 ou 2012, ainda pode fazer uma queixa. Sim, principalmente se for com a família, aquele tio que está ali, aquele avô que está ali. Um dia que ela tiver coragem, tem mesmo que denunciar, para não ser um predador. O que é que fica para fecharmos este momento, por favor? Abuso sexual é crime. O facto de você usar uma roupa curta, ter flertado, ou o facto de você estiver a brincar deitada ou abaixaste e tiraste alguma coisa, isso não dá o direito do seu abusador. Você não está sozinha, todo mundo te ama, ok? Denuncie. Você tem uma voz poderosa, não se cale. O que é que fica para fechar? Olha, eu volto a relembrar, tocar no ponto de que os adultos têm que ter consciência e um adulto tem que trabalhar o seu emocional para que não
aproveite da sua filha, da sua cuidadora, para que, especialmente aqueles adultos que dizem que eu criei aquela menina, por isso eu tenho que abusá-la. Aliás, tenho que ser o primeiro, não é? Tenho que ser o primeiro. Este ser humano também tem que ter realmente consciência dos traumas que vai causar à criança. Então é importante que este adulto tenha que realmente respeitar a criança. A criança precisa de respeito. Então ninguém está autorizado a faltar o respeito, a persuadir a criança, a oferecer biscoitos, a oferecer doces, porque só vou tocar-te, porque olha para mim enquanto eu estou a despir-me. É proibido. Um adulto consciente, o adulto tem que dizer, mesmo que uma criança, infelizmente, inconscientemente diga, porque infelizmente a gente tem a noção da realidade que em muitos bairros há meninas que infelizmente é muito mal dizer, mas já sou uma mulher adulta para dizer, que as mães deixam as crianças muito vulneráveis, principalmente as meninas, e agora também estamos os rapazes. Passam horas e horas na rua sem o controle de um adulto. E infelizmente acontece algum que está ali disponível que diz sempre a esta criança, não é? Que posso dar-te um doce, em troca mostra-me isto. E a criança também já está incentivada, infelizmente sabemos porque tem acesso às redes sociais, que eu posso mostrar o meu corpo e que este adulto me vai pagar algo, vai me dar um telemóvel, vai me dar isto, vai me dar aquilo. O adulto tem que dizer não. Tu és uma criança, como disse a doutora Laura Ló, criança não faz sexo, a criança não pode nem sequer mostrar o corpo. Ou seja, nem permitir ser tocada. Nem permitir. A responsabilidade é toda aos adultos. Isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Muito obrigado. Ficou aqui o necessário, embora que há muito por se falar, mas oportunidades não faltarão. Desta feita, muito obrigado uma vez mais pela vossa participação no nosso programa. Muitos parabéns também por vocês e por África. Obrigada. Ficamos a nossa rubrica Interessa Sim. Muito bem, estou aqui com Gregório Semedo. Disseram-me há bem pouco tempo, na 2, agora 1. Meu irmão, como é que é? Tudo bem? Obrigado. Tranquilo? Não, nem é a primeira vez. O Gregório aqui já é a tua casa. Com um visual novo. É, com certeza, com certeza. Gregório, então, conta-nos lá coisas novas. Certo. Hoje eu estou a fazer o meu pré-lançamento do meu novo single, porque eu estou a preparar um álbum para o mercado, né, uma música intitulada Enquanto Deus For Meu Chão. E com esta música nós queremos, né, tocar vidas, tocar pessoas e motivar aqueles que estão fracos, caídos, a se levantar e lembrar que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis. É o nosso soberano e não podemos perder a fé, o foco, não é? A esperança. E há bem pouco tempo estávamos aqui a falar sobre um tema muito importante, que é o abuso sexual. Dizer a essas pessoas que sofrem ou que um dia sofreram um abuso sexual, não joguem a toalha ao tapete. Denunciem, procurem sempre uma solução para levarem a vida posteriormente com leveza, com transparência e permitam-se sempre sonharem. Ninguém pode vos fazer parar de sonhar naquilo que vocês acham que são capazes de alcançar. Gregório Semedo, é assim, a música gospel é escolhida aqui às segundas-feiras porque tem espaço e queremos começar a semana carregados de muita boa energia. E é para isso que serve um bom louvor. Por exemplo, eu sempre que me levanto, não vou ao banheiro sem o meu telemóvel a tocar aí uma boa música gospel. Exatamente. Essa música, exatamente, essa ideia é de motivar e levantar aqueles que estão tristes, que sofreram algum abuso, alguma situação triste. Sim. Esse louvor é exatamente para fortalecer, dar energia. Para dar aquele combustível. Exatamente. Para nós podermos ter vida e força de continuar, apesar das lutas e dificuldades. Então esse é o meu novo single. Vai ser estreia aqui. Estou a estrear hoje aqui pela primeira vez. Não está ainda a lugar nenhum. Vou fazer aqui a pré-estreia e a posterior poderá estar disponível em todas as plataformas digitais. Aqui vai ser a pré-estreia. Sei que será um sucesso, uma verdadeira pancada. Obrigado. Por isso, deixa ficar, por favor, os contactos para potenciais eventos. Vamos embora, Gregório. Exatamente. O meu contacto é o 940 95 34 47. 940 95 34 47. Para eventos é só contactar, nós teremos muito gosto em fazer parte. E vamos para mais um intervalo com boa canção gospel de Gregório Semedo. Vamos embora! Não há ninguém que me derrube, não. Não há ninguém que me derrube.
Meus inimigos seguem meu rastro, sentem teu perfume. Se não conseguem, então minha alma encontra o teu ciúme. Minha alma tem dono que nunca tem sono. Mil ao meu lado, dois à direita, mas não sou atingido. Gastam feitiço, mas nem por isso eu estou protegido. Yahweh se bangaie. Não há ninguém que me derrube, não. Enquanto Deus for meu chão. Não há ninguém que me derrube, não. Enquanto Deus for meu chão. Não há ninguém que me derrube, não. Enquanto Deus for meu chão. Não há ninguém que me derrube, não. Enquanto Deus for meu chão. Do onipotente descanso, corro e nunca me canso. Não, nunca me canso. Há sempre uma mesa para mim. Quem me guarda não dorme, fogo não me consome, bruxos não me conseguem. Leão da tribo de Judá, ele é minha ajuda, é minha ilusão. Ninguém que me derrube, não. Enquanto Deus for meu chão. Não há ninguém que me derrube, não. Enquanto Deus for meu chão. Não há ninguém que me derrube, não. Enquanto Deus for meu chão. Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas. Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus é maravilhoso! Estamos de volta para os últimos momentos de conexão. Temos aqui um tema bastante pertinente. Falamos sobre o abuso sexual na rubrica Interessa Sim. Nós temos a missão de não só entreter, informar e formar quem o acompanha. Temos essa responsabilidade enquanto meio de comunicação, enquanto também um programa. Vamos seguir isso, Maia. Olha, vou aproveitar e vender o look. Vamos embora. Passo Jamiel. Estás linda, como sempre. Obrigada, querido, do look Passo da Gira. Jamiel, Passo este Jamiel. azul do Porto. Epá, o meu clube do Porto, o meu clube do coração. Vamos embora. Olha, então, domingo vai me matar. Então, colega, não, eu vou te explicar daqui a pouco. Vocês vão poder entender. Obrigada, Espaço Jamiel, por este look lindo e maravilhoso. A peruca, já sabem, né? Emília Futila Cabeleireiro. A peruca que não molha. Assim, sozinha, vai lá. Nem voa. Emília Futila que Cabeleireiro. tenha numa Vocês motorizada. veem aqui a qualidade. Obrigada, Emília, pela parceria. Estava a dizer-vos assim rapidamente, para vocês perceberem. Vou só pousar para a foto rápido. Vamos lá, tá? Tá. Estava a dizer, Braulio, hoje temos o domínio de um colega aqui da Rede Girassol que pela primeira vez, acho que é a primeira vez a fazer a comunicação. Não é a primeira. Não é? Já fez, penso ser a terceira pelo programa então eu não Conexão. estava cá. 2 vezes comigo e hoje com a dupla. Então eu não estava a Porquê? pensar que é... Algum problema que está-se a passar, é nesse? O Domildo não está a responder ou corresponder com as expectativas. Está-me perguntando, está-me a deixar responder. Não, eu pensei que fosse a primeira vez, porque das outras vezes eu não estive cá, não sabia, pensei que fosse a primeira vez. Pronto, então a primeira vez comigo. Então eu estava a desfilar. Ele estava a dizer já, vai, mão na cintura, Enes. O que quer dizer? Nunca mais vi ninguém a desfilar com mão na cintura, acho que era naquele tempo. O Domildo é modelo? É da Aja Models, da Step? Ele é bem modelo. Domildo. Chega aqui, vão-te apertar. Domildo, sai daí, vem aqui, Domildo. Domildo, não sai. Não, vamos só. Não quero, não, deixa só. Deixa-me cá dizer que, pronto, estamos diante do nosso último bloco.
Infelizmente, o que é bom dura pouco, já são 17 horas e 40 minutos, mas você pode ficar aí conectado a nós porque temos agora um momento que tem a ver com um jovem super talentoso, habilidoso, um influenciador digital que muito faz e tem trabalhado bem. Os vídeos deste influenciador cativam, privam com a audiência. Por isso, antes de irmos ter com ele, se calhar íamos assistir primeiro um conteúdo, depois conversávamos, certo? Exatamente. Pode ser? Bora, tu é que mandas. Vamos embora. Mestre André, da Rua da Dira, let's go. Não, você não tem medo de engravidar a neta do general? Obrigatoriamente vais ter que manter. A única coisa que nós vamos manter é a calma, menino, porque você que não vai intimidar ninguém. Ah, isso hoje vai cheirar pólvora. Simão, vai buscar minha katana que está embaixo da cama. Não, família, vamos nos resolver. Mas, ó filha, esse feio bicho cão é mesmo para lhe gostar? Olhando para ti, eu acho que ela puxou os gostos da mãe. Você já está a me provocar muito. Eu vou explodir uma granada daqui a pouco. Se ele explodir uma bomba aqui também vai morrer. Tá só com ilusão, lhe deixa, menino. A tua sorte é que eu já enterrei minha K92. Pai, fica calmo, deixa o tio falar. Nossa menina é licenciada, religiosa e bem educada. Tá fazendo mestrado nos Estados Unidos. E o vosso filho? Epa, é um bom rapaz. Sim, mas faz o quê? Nada. Mas é também do general que enfrentou guerra em Cuito com a naval, chutou os portugueses com katana. Mas chutaram os portugueses por quê? Se calhar o Cristiano Ronaldo ia nascer aqui, menino. É mesmo para manter com o filho de um civil, bicho, cão, que não faz nada. Gosto muito da vossa filha, posso não ter emprego, mas vou arranjar. Arranjar? Você já não te chutaram da mecânica porque roubaste macaco? E pelo visto você é o macaco que ele roubou. Mas por que as famílias agora só se importam já com bem material? Trabalhando ou não, eles se amam, então vamos terminar a apresentação. Mas esse menino que tá falando já começou a trabalhar? Ainda. Então para calar a boca, desde quando é que o Kunanga já pode falar na reunião familiar? Antes de apresentar as coisas da carta, temos uma pergunta para fazer. A menina é virgem? Virgem como? Avô, ela tá grávida. Então meu filho não vai manter com uma menina que já lhe engravidaram? Mas pai, fui eu que lhe engravidei. Oh meu Deus, engravidaste onde se você dorme na sala? Ainda dorme na sala? Oh, minha neta, onde que eu errei? No drip, menino. Este teu chapéu não combina com a calça. Ô tio, vambora. Estes não têm condições que é para ficarem com a Benil. Depois são bem pobres. Pobres não, menino. Somos uma família humilde. Oh, família, isso tá errado. E honestamente temos que mudar. Porque alambamento nunca foi negócio. Então não é dinheiro que deve importar. Nós nos amamos, tem que respeitar. Vocês estão aqui para formalizar. Não vieram vender a vossa filha. E nós não estamos aqui para comprar. Então vamos manter as boas relações. E como pedido de desculpas à família da noiva, eu trouxe uma garrafa de vinho para vos oferecer. Oh, meu Deus! É o que, meninos? Não me olhe assim, eu só bebi o vinho, a garrafa ainda tá aqui. Esse gajo tá mesmo a brincar comigo, vou explodir essa grana daqui a pouco. Não faz isso. Morremos mesmo. Eu avisei. Olha, nós não podíamos começar a conversa com Salidas Day sem antes mostrar este vídeo. Bem-vindo ao Conexão. Obrigado. Falta outro teu companheiro que hoje não está, não é? Um beijinho. Salidas Day, aqui, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Do programa mais famoso da CIT. Graças. Bom ter-te aqui, Salidas Day, e nós temos, e como muitos de nós temos acompanhado o vosso trabalho no TikTok, onde vão aqui representando vários personagens. A pergunta é, como é que tudo começou, como é que tudo surgiu? Prontos, começou de forma muito esporádica. É um reflexo da minha arte. Acho que fiz teatro durante muito tempo e sou músico, então fiz só a simbiose das coisas que eu faço. Representação, mais música e um pouco de criatividade e pronto. Há quanto tempo já? Olha, estou no mundo da criação há sensivelmente 3 anos. Como músico, mais tempo ainda. Acho que estou a caminho de 14 ou 13 anos. Uau! Salidas, pronto. Eu estive atentamente a assistir os teus conteúdos e tu tens muitos views. És um sucesso. Estão de parabéns, porque são uma dupla, obrigado, não é? exato. Mas, entretanto, eu vi que vocês têm uma técnica, uma dinâmica única, de velocidade dos conteúdos, não é? Exato. É uma pretensão vossa para, de certa forma, manter aí... Porque os internautas, às vezes, são preguiçosos. Não querem uma história contada que dure durante muito tempo. Exato. Daí também a vossa estratégia? Exato. Na verdade, nós temos muita coisa para comunicar quando temos um tema. Então, para não ficar muito extenso e também as coisas não passarem despercebidas, nós fazemos os possíveis de colocar tudo dentro e com uma rapidez muito... Que temas é que normalmente vocês trazem? Salidas Day, por exemplo, vimos este tema que acontece muito na nossa sociedade, de famílias, de sentar para acontecer uma situação. O que é que vocês já abordaram também? E que pessoas é que vocês já convidaram para além do... Nós vimos agora o... General Fuja Tempo, do Costa Vilole. Respondendo à primeira questão, nosso enfoque são mesmo questões sociais, questões consuetudinárias que acontecem no nosso dia a dia. Já tivemos a honra de ter também o Gilmário Vemba.
O Nanter, exatamente. O Nanter, foge-me muita gente. Vários famosos. Muitas pessoas. Quando é que gravas comigo? Anderson Mário, Trifiner, olha, vai ser uma honra. E a São Enes nos também. Vai ser uma Mas grande tem honra. que perceber qual é a acreditem. história. Não, a história é que eu Ele vai sou... pensar, Eu sou o pai da Enes. Está-se convidar, já está pensando na história da cabeça dele. Não, deixa pai da o Enes. jovem criar. Quero ver a minha filha no futuro como uma médica, doutora, não apresentadora de televisão. Olha, tem um conteúdo Para ver se eu similar. consigo até. tirar isso dela. Óbvio, mas pronto. Não, Braulio gosta. Não, Estamos ele vai aqui a criar. brincar. Olha, é assim, mas quanto tempo normalmente vocês demoram para criarem estes conteúdos? Depende muito, alguma é muito improvável. Há momentos de inspiração. Certo. Que eu digo que em menos de 30 minutos nós conseguimos terminar o áudio. Terminamos o áudio e a gravação se calhar 1, 2 horas. Espera aí, primeiro o áudio, a história. A história, é porque é espécie mesmo de videoclipe. Nós gravamos um áudio. Se tem muita gente por convidar, mandamos o áudio para as pessoas que nós queremos que participem. Uau. Por exemplo, esse com o General Foge a Tempo, nós criamos toda a maquete. Depois fomos até ele que é para pegar as vozes dele. Pagaram o general? Foi já tempo? Não. Não, graças a Deus. Está-se a convidar. Ele já acompanha, graças a Deus. Deixei-lhe a mensagem. Por acaso ele comentou num dos vídeos, então eu aproveitei a oportunidade. Não, é assim. Deixei então, mensagem. Aproveita também a oportunidade, se ele deixar a tua página, Exato. quem quiser seguir, para encontrar estes vídeos. Minhas páginas Facebook, TikTok, Instagram é tudo Celiras Day. Contacto para parcerias é o 956-347-585. Boa, boa. Celiras Day, mais alguma coisa que achas importante falar aqui no Conexão, que não disseste? Aproveita o momento para despedir-nos de ti. Pronto, é só mandar um abraço grande ao vosso Soba que não pôde comparecer, ao Pois. Vendedor de Sonhos. De realçar que estamos abertos para parcerias. Atualmente estamos a trabalhar com a Pumangol, com a End. Estamos com o Ministério. Celiras, meu filho, estás a fazer boa de publicidade aqui. Pá. Aqui não dá para fazer publicidade. Mas já começou. Mas pronto, já comecei, mas é isso. Estamos abertos para parcerias, o contacto Boa. já passou aí e é isso. Boa. Ok, muito bem. Graças. Celiras. Com avô Rocha, não é? Avô Soba. Avô Soba. O que é que o teu avô? Avô Rocha é humorista, já esteve aqui. Tem um avô Rocha também. Me convida mesmo, já? Meu irmão, vamos Qualquer trabalhar. coisa, vamos fazer uma história assim fixe. Eu também estou dentro. Confia, confia. Estás a ver, né? E sou muito fã a desde minha já. próxima profissão. Obrigada, Celiras Day. Ser Obrigado. humorista. Mas também, o Delero King, aqui nesse balcão, criou aí um problema com o Pai Profeta. O Pai Profeta já telefonou ao Braulio. Eu também tenho que voltar aí no balcão. Você viu o que o Delero King falou? Que eu tenho que deixar de cantar o estilo Kuduro. Eu que sou um grande profissional, canto muito. Sou um dos melhores kuduristas. Pronto, é o Pai Profeta que disse. O Delero esteve aqui, também a Enes colocou uma questão que pronto. A produção que mandou colocar Braulio. Não, está com Que produção? Está com Não, a culpa a produção, está a produção. mandar agora ir falar com o Agnello Tavares. Let's go. Eu nunca participei dessas perguntas. Tudo a produção é que me dá. Bem-vindo à Macumbe. Conexão. Está tudo bem, né? Meu irmão, como é que é? Tudo em dia? Yeah. Tranquilo? Graças a Deus. Sejam bem-vindos, já? O que é que vocês trazem hoje para nós e para quem não vos conhece, vendam o vosso peixe? Ok, daqui é o Agnello Tavares. Estamos a trazer um novo single, né, com o título A Fila Sabe aquela Anda. produção que não te consegue? Olha, é mais fácil fazer assim. Tá Ok. ótimo. Por favor. Estamos a trazer um single novo, né, uma música minha com a participação do Felipe Deles, com o tema A Fila Anda, uma música muito bonita. Para quem já teve uma relação, uma ex ou um ex e tal, que não acreditou no seu sonho, na sua vontade de vencer e logo depois, né? Agnello, Yeah. aqui quem nunca teve um ex ou uma ex? É impossível. Quem nunca teve? É por aí. Problema, mas o importante é que quando se supera, não é? Com certeza. Ainda só dizer que nunca teve um ex. Eu estou aqui calada. Não, o Braulio está a me provocar. Acenaste. Não. Acenaste. Braulio, tô aqui... É mentira. Vamos aqui falar também. Ei, Braulio, O Felipe, né? Bom, daqui fala Felipe Deles, né? É quem é o filho do país. Graças a Deus recebi o convite do meu mano Agnello e como também tive uma ex e agora está a pedir para voltar e já não estou aceitando, disse boa história, vamos fazer envergonhar. Então trouxemos a história. Nós não vamos Mas dar assim, volta, mais assim, palavras, Agnello, Braulio. qual é o estilo da música? É rap. Rap puro em mesmo. um beat de Zouk. Mas não vão bifar nenhuma ex, né? Não. Olha, Então, bifa só a não. minha ex já, chama-se
calma. Depois Na verdade, a intenção dessa música é para fazer perceber os parceiros, né? Para darem mais valor nos seus parceiros. Olha, Braulio, vem cá, vamos deixar aqui os. Eu vou consagrar aqui esta música, depois de tocar neste palco, será uma pedrada, uma pancada. Aleluia. Ok? Yeah. Profeta Braulio já avisou, já o contacto falou, vai já passar informou. na vossa atuação. Ok. Por favor, Regi, o contacto durante a atuação. Nós vamos despedir-nos de vocês com a promessa de voltarmos amanhã, dia da rubrica Eles Têm a Voz. Conectem-se a nós. Obrigada a todos pelo carinho da audiência. Amanhã os giros da Girassol estão de volta, não é, Braulio? Família, eu não gosto de falar muito. Quem fala muito erra, ok? O programa é esse aqui. André Dadira, nosso realizador, por favor. Está aqui, conexão. Ok? Nós unimos, ligamos a toda a gente. Então, é um até amanhã. Por agora, boa música com a Agnello. Vamos embora. Estava pausado no cubico, de repente cai um S. Puxo o fone e visualizo o meu puto Felipe Deus. Estamos no picante vibe, tem garrafas e latas, cada um com a sua fêmea, então vem com a sua gata. Eu e a baby tínhamos outra saída, mas desmarcamos para ficar com os niggas. Saímos do piva e eu não contava contigo. E quando cheguei apresentei ela aos meus amigos. Também te apresentei, sim, te sentiste mal. Não foi propositado, mas já me senti igual. Agora não te surpreendas, espero que tu entendas que a fila anda, baby, a fila anda. Agora não te surpreendas, espero que tu entendas que a fila anda, baby, a fila anda. Baby, estás arrependida por ter me deixado. O tempo passou, levou-me e me trouxe pausado. Não me trouxe na lua, mas no meio das estrelas. Falam de mim na city, de mim até nas favelas. Mas o tempo levou-me por outra razão, que era de colocar alguém no meu coração. Só que para além da dama, o tempo deu-me guita, sucesso e muita fama. Mas baby, fica calma, mesmo sem ser o king, a fama não me muda, isso não é bling. Eu Agora não te surpreendas, espero que tu entendas que a fila anda, baby, a fila anda. Agora não te surpreendas, espero que tu entendas que a fila anda, baby, a fila anda.